Olá pessoal, tudo bem? O professor Milton. Vamos iniciar mais uma aula de geografia para os nonos anos sobre demografia. Nós vamos falar de taxas, tá? Então é uma continuação, ou seja, a aula 2 de demografia. Hoje nós vamos falar das taxas, tá? Então vamos lá, primeiro começando com mortalidade infantil. O que seria a mortalidade infantil? É a morte de crianças que morrem antes de completar 1 ano de vida. Ou seja, uma criança que morre com 2 anos é criança, porém, ela não entra na estatística do IBGE como mortalidade infantil. Uma criança com 10 anos morrendo é criança, mas não entra nessa estatística de mortalidade infantil. Por que não entra? Porque mortalidade infantil é criança antes de completar 1 ano de vida. Não esqueça disto. Mortalidade infantil, morte de crianças antes de completar 1 ano de vida. Tudo bem até aí, pessoal? Outra taxa que nós temos é a taxa de natalidade. O que seria isso? Muito fácil, simples demais. É o número de nascimentos, tá? Taxa de natalidade. É calculado o número de nascimentos. A taxa de mortalidade é números de óbitos, tá? Ou seja, pessoas que morreram. Temos também a taxa de fertilidade, que é trabalhado na demografia, que é o estudo da população. Então, taxa de fertilidade nada mais é do que o número de mulheres em idade reprodutiva. Ou seja, é aquela mulher na idade de ser mãe, ok? Muito fácil também. Também temos a taxa de fecundidade. É o número de filhos por mulher. Ou seja, hoje, quantos filhos uma mulher tem? Tá? Nós sabemos perfeitamente que atualmente as mulheres têm menos filhos por casal. Antes era mais filhos. Porém, esse fenômeno nós chamamos de fecundidade. É o número de filhos por mulher. Temos também a taxa de crescimento vegetativo, tá? Número de nascimentos menos o número de óbito. Então, o crescimento vegetativo, eu vou fazer uma continha, tá? De diminuir, tá? Eu vou pegar o número de nascimento e vou pegar o número de óbitos e vou subtrair e vou achar ali o crescimento vegetativo, tá? E também temos, enfim, o crescimento populacional. O crescimento populacional é o crescimento vegetativo, tá? Mais o fluxo migratório. Então, quando eu somo isso, eu vou achar o crescimento populacional, ok? Vamos lá, então, para a nossa atividade. Atividade número 1. Nós temos o seguinte questionamento. Em uma cidade, preste atenção, em uma cidade, nasceram 100 crianças. 20 crianças morreram com 2 anos de vida. 50 crianças morreram aos 5 anos. Houve mortalidade infantil? Sim ou não? Aí você vai responder sim ou não e você vai justificar a sua resposta, ok? Vamos recapitular?
Você vai ter que fazer cálculos aí. Em uma cidade, nasceram 100 crianças. Tudo bem até aí? Numa cidade nasceram 100 crianças. Preste atenção no raciocínio. Morreram 20 crianças, morreram com 2 anos de vida. 50 crianças morreram aos 5 anos. A pergunta é, houve mortalidade infantil? Justifique a sua resposta. Você vai dizer, se você disser sim, você vai ter que explicar por quê. E se você disser não, também você explique por que não, ok? Isso é o que nós chamamos de justificativa. A questão 2. Pesquise qual é a taxa de fecundidade no Brasil, tá? Qual é essa taxa hoje, tá? Por que que as mulheres estão tendo menos filho hoje, ok? Então você vai pesquisar isso. E você, observando há 50 anos atrás, essa taxa era uma e hoje essa taxa é outra, tá? As mulheres têm menos filho. Então, você vai estar fazendo essa pesquisa e você vai estar respondendo qual é a taxa de fecundidade no Brasil atual, ou seja, no Brasil contemporâneo, na época em que estamos vivendo. A questão de número 3. O que é taxa de fertilidade? Muito fácil demais, não é? A de número 4. Em uma cidade, quem é o responsável pela saúde das crianças? Tá? Ou seja, eu estou falando aqui do executivo. Tá? Em uma cidade, quem é o responsável pela saúde das crianças? Tá? Não vai responder que é os pais. Os pais são responsáveis pela saúde dos seus filhos, mas numa outra esfera. Aqui nós estamos falando do poder público. Ok, gente? E, por fim, a questão de número 5. Fluxo migratório mais crescimento vegetativo, chamamos de complete, tá? Então vamos lá, repetindo a questão de número 5. Fluxo migratório mais crescimento vegetativo, chamamos de... Aí você vai completar, como é que eu chamo? Tá? Então essas são a nossa segunda aula, ou seja, a nossa segunda atividade de geografia para o terceiro bimestre. Alunos dos nonos anos, ou seja, nonos anos A, B, C e D. Vocês podem estar fazendo a devolutiva da atividade através do e-mail mpcfilmagem@hotmail.com ou através do WhatsApp. Pode até ser no privado, como alguns alunos têm mandado. Eu quero fazer uma observação também, que quem ainda não mandou as atividades do segundo bimestre, eu ainda estou recebendo. Inclusive, já recebi de um aluno que não tinha feito nenhuma atividade no segundo bimestre, e ele já mandou para mim e eu já arrumei a nota dele. Então vamos ficando por aí, tudo de bom para vocês e até a próxima oportunidade. Tenham todos uma boa aula.